Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Renato Freitas, deputado estadual pelo PT do Paraná, é quem nesta semana conversa com o TVE Entrevista e com o canal Bob Fernandes no YouTube. Quando vereador em Curitiba, Renato Freitas foi cassado, mas recuperou seu mandato no Supremo Tribunal Federal. Empossado como deputado há 6 meses, Renato já tem 4 processos de cassação contra si. Ele diz não ter dúvidas sobre o motivo real, por ele ser um negro numa cidade de ampla colonização europeia. Desde jovem, ele já enfrentou 16 ocorrências policiais, quase todas por alegada desobediência ou desacato à polícia. Na verdade, por ser negro, acredita Renato, que diz ter como primeira missão o testemunho. Testemunho do que ele, hoje parlamentar e advogado, viveu ao longo de grande parte dos seus 39 anos. Testemunho de quem, vivendo na capital do Paraná, teve pai e irmão assassinados. Renato de Almeida Freitas Júnior, deputado estadual pelo PT no Paraná. Prazer ter você aqui para essa conversa. Satisfação, prazer é todo meu. Renato, como vem, de onde vem a sua consciência, que não é apenas em relação a esse tema, mas tão presente em relação ao tema do racismo? Olha, Bob, vem de uma forma muito violenta. Eu penso, às vezes, né, como eu construí a minha identidade de ser humano negro num país racista como esse. E a minha família, ela é muito miscigenada. Meu pai eu não tive muito contato, então eu também não conhecia avô, não conhecia avó. E ele próprio ter poucas lembranças dele, só em dias de visita, né? Ele esteve privado de liberdade, então não conheci. Mas a minha mãe é negra, a minha avó é negra, mas também miscigenadas, né? Pardas, não é uma família, não tem uma referência retinta, de negros retintos. E na minha própria família, eu nasci de pele mais escura, de cabelo crespo, mas já eu tenho uma irmã que nasceu com a pele mais clara, cabelo liso. Meu irmão já era também um pouco de cada, meu irmão também era filho de um outro pai. Então, na minha casa, eu era a pessoa mais negra, por assim dizer. E eu tive um padrasto que, ainda criança, que não gostava muito das características negroides minhas e tampouco também a da minha mãe. E ele me obrigava sempre a cortar o cabelo na máquina zero. Então eu nunca conheci muito bem o meu cabelo. Né? Isso eu estou falando do início da década de 90. Você Final da, nasceu em que ano? Você tem 39 anos, é isso? eu sou de 83. Tá, você Tenho nasceu onde? 39 e faço em 40 em dezembro. Aham. Sou de 83. E é, os amigos dele, a época do rock e tal, então era Piraquara, região metropolitana, fundão da periferia de Curitiba, uma vila, Vila Macedo, que foi construída principalmente a partir das visitas, porque é do lado do Complexo Penitenciário do Paraná. Então, uma vila muito carente, muito pobre, do lado do Complexo Penitenciário de Piraquara, que é o maior do Paraná. Então, era uma vila muito carente e as pessoas tinham uma certa ignorância, muitas pessoas, que quando traduzidas a partir da linguagem do racismo, era um racismo mais direto, mais violento e que se transmitia a partir de piadas e tal. Então, não eram raras as vezes em que os amigos, e sobretudo essa cultura do rock, né? Do metal, do AC/DC, Janis Joplin, Iron Maiden, sabe, Black Sabbath. Eu não conheço, mas ouvia e percebia no ao redor, porque era embora pobre, era predominantemente branca.
né, a periferia, como são as periferias de Curitiba de modo geral, predominantemente, com raríssimas exceções, predominantemente brancas. E nesse início da década de 90, essa cultura do rock and roll é muito forte. Então, tinha um padrão de beleza, um padrão estético e também um padrão ético. E não raras as vezes que os amigos desse meu padrasto me chamavam de negro como forma de me diminuir, né? Seu negro, seu negro, se fazer alguma coisa, seu negro, sabe? E isso foi me marcando desde cedo. Só que quando dá ali o ano de 92, 93, eu já tenho meus 10 anos, 93, né, 9 para 10 anos, eu tenho contato com o que revolucionou minha vida, que foi o grupo Racionais MCs. Tive contato com Racionais, na mesma fita, tinha Racionais, tinha Câmbio Negro, que tinha uma música também marcante, Subraça, o nome da música, uma música que pega uma entrevista que depois, anos, décadas depois, veio à tona, uma entrevista de uma moça na zona sul do Rio de Janeiro, que fala, essa gente vem pra praia, eles fazem isso, fazem Me aquilo, lembro, a gente é subraça. me lembro A disso. gente descobriu isso recentemente, entre aspas, essa fala foi resgatada. E, inclusive, a moça pediu desculpas, disse que se transformou, que não é mais aquela pessoa. Mas, no calor do acontecimento, o grupo Câmbio Negro pegou esse trecho e colocou como introdução de uma música deles, que se chama Subraça. Eles dão uma resposta já à época, ou seja, muito tempo atrás. E também a MRN, Movimento e Ritmo Negro, um outro grupo lá. Então, 3 grupos que têm a questão da negritude como ponto central de sua expressão cultural e musical. E entre esses grupos, os Racionais dizia Mano Brown, Preto até os ossos e tal, e essa exaltação da identidade negra, da cultura negra, da estética negra, né, da história negra, isso me fortaleceu e fez aquela indisposição que eu tinha com aquelas pessoas, aquelas feridas abertas por essas injúrias raciais, eu consegui ressignificar. E quando diziam, você é um negro, eu dizia sim, sou e tal, e me fortalecia junto com a minha mãe também, né? Então me fortaleci muito a partir do rap nacional, e essa minha primeira identidade negra de combate foi construída a partir do rap nacional, e de lá para cá nunca, graças a Deus, larguei. Você tem um projeto de desmilitarização da polícia ou das polícias. Sucintamente, que projeto é esse? E a própria pergunta já tem uma contradição. Como polícia sem armas num país de tanta violência? Sim. Olha, primeiro a questão da desmilitarização não envolve necessariamente desarmamento. Esse é um Uhum. passo de médio e longo ou longuíssimo prazo no país mais violento do mundo, que é o Brasil. A ideia da desmilitarização envolve principalmente você tratar os cidadãos como cidadãos e não como inimigos. A lógica militar opera na regra inimigo amigo. O inimigo não tem que ser preso, ele tem que ser eliminado. A hierarquia e a disciplina faz com que as ordens ilegais, absurdas e abusivas não sejam questionadas, sejam apenas cumpridas. No julgamento de Nuremberg, os nazistas diziam: eu estava apenas cumprindo ordens. Essa é a essência do militarismo. Você sempre poder ter essa escusa que estava cumprindo ordens. Enquanto na polícia civil, por exemplo, você não tem essa hierarquia rígida, você obviamente tem uma disciplina, mas não é a disciplina militar. Você não é subordinado aos militares, ao É, exército, as como eu PMs no caso são, constitucionalmente, as PMs são a força auxiliar do Exército. do exército, exato. E, portanto, atuam em relação aos grupos vulneráveis da sociedade, territorialmente, periferias, racialmente, negros, socialmente, economicamente, os mais pobres, e de gênero, os homens, atuam em relação a esses grupos como se eles tivessem que ser controlados, punidos e eliminados. E esse tipo de política aí promove um genocídio, né? Sobretudo da juventude negra, no que se convencionou chamar de guerra às drogas. Então a desmilitarização está na sociedade como um todo, mas nas polícias a partir do momento. E a desmilitarização da polícia é uma reivindicação da própria polícia, os praças. Por quê? Você entra como praça, você nunca vai virar um oficial. Você nunca vai chegar ao estágio final da carreira.
você vai sempre ser a base da polícia militar. E isso reflete uma desigualdade social da sociedade que é traduzida na polícia dessa forma. Enquanto que o policial civil, não, por tempo, ele pode chegar em todos os cargos, todos os estágios da polícia, né, civil. E o projeto de câmeras é para que a gente consiga fiscalizar a atividade policial. O monopólio da violência, o monopólio da força, o monopólio legítimo da força é o único elemento que caracteriza o Estado moderno. Todos os Estados têm fins diversos. Um é laico, outro é religioso, outro é socialista, outro é capitalista, mas os meios de todos eles é o mesmo. O meio, o grande meio, monopólio legítimo da força. Não admite exércitos privados, o Estado moderno. Como esse é o elemento essencial da formação do Estado moderno, o monopólio legítimo da força, os cidadãos, aqueles que têm o poder, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes, então o poder, que é do povo, tem que controlar e fiscalizar esse monopólio da violência, esse direito maior sobre a vida das outras pessoas. E por isso nós apresentamos um projeto para que haja câmeras corporais em toda a ocorrência das polícias, polícia militar, polícia penal, guardas municipais, para que eles usem, para que tenha GPS nas viaturas, para que depois se consiga comprovar os trajetos percorridos e que os policiais façam um exame permanente, mas aleatório, de exame toxicológico. Trabalho em condição estressante, embrutecedora e com contato cotidiano com a droga. Isso facilita muito a dependência química. No ano de 2019, a Polícia Militar do Paraná mais se matou do que foi assassinada em serviço. Então a instituição policial acabou e matou mais policiais do que os próprios bandidos. Renato, você narrando tudo isso, sua caminhada, os confrontos, não lhe vem à cabeça Marielle Franco? Vem, irmão, vem a Marielle, vem o Malcolm X, vem o Martin Luther King, vem o irmãozinho invisível da esquina, vem o meu irmão, vem os meus amigos. Seu pai também foi assassinado? Meu Não. pai também foi assassinado com 30 e poucos anos. Hoje eu sou mais velho que meu pai, que meu irmão mais velho. Vem diversas mortes. Mas o que é estar vivo? Essa que é a questão. Estar vivo é cumprir tempo no Cronos, no relógio? 100 anos é viver muito? Pelo pouco que eu aprendi da vida, 100 anos não é nem viver muito e nem viver pouco, porque a vida não se mede num relógio. E eu acredito que eu estou vivendo bastante. Há semanas, o Vinícius Júnior, atacante brasileiro do Real Madrid, obrigou a Espanha a debater e refletir sobre o racismo que evidentemente existe na Espanha, fruto da sua história, inclusive, colonizou a América Latina, teve também escravização de africanos, né? Em que estágio você vê o Brasil hoje? Olha, eu vejo o Brasil ainda num estágio muito atrasado em relação às políticas necessárias de reparação histórica. O que se faz para ser perdoado, por exemplo? O que eu imagino. Você tem que, primeiro, admitir o erro e depois agir diferentemente daquilo, de modo a reparar aquele erro, se for possível a reparação. Acredito até que foi justamente por isso que Dimas foi salvo, porque ele era um ladrão que não tinha condições de reparação daquilo que ele eventualmente tenha subtraído, diferente dos grandes ladrões, né? Mas enfim, eu acho que o Brasil ainda está no estágio de reconhecimento do crime cometido. E esse estágio está colocado no debate público por conta da força do movimento negro em diáspora, sobretudo do centro, dos Estados Unidos, né, de alguns locais da própria Europa, como França e alguns lugares, que a população negra
conseguiu poder a ponto de pautar o debate, produzir obras cinematográficas, incidir na indústria cultural e, é claro, né, o movimento negro brasileiro, né, que é muito sofrido, mas ao mesmo tempo muito aguerrido. E né, respondendo, no resumo, o estágio inicial. Como é vivenciar os discursos idealizados que você certamente vive cotidianamente aí no Paraná sobre a região sul do país, ao mesmo tempo em que você tem aquelas manifestações de rejeição ao restante do país? Isso é só uma impressão vendida pela mídia ou isso está no cotidiano? Isso é a expressão do racismo europeu, né? Porque as pessoas aqui se reivindicam descendentes de europeus, portanto, estão, acreditam elas, num estágio mais avançado da civilização humana. E por isso não precisam, não devem se misturar ao resto do país, que é um país atrasado justamente pela miscigenação ou pela grande quantidade de população negra em lugares como São Paulo, Rio, Bahia, Minas e o Nordeste também, né, de modo geral. Então, aqui, a convicção da superioridade da República de Curitiba, aqui é o povo que se trabalha. O slogan do Paraná é esse. Aqui é um povo que trabalha. Como assim? O que está por detrás desse slogan? Que os outros não Ou é o trabalham. povo que não trabalha? Exato, irmão. Como assim? Entendeu? Então, isso é demonstração do supremacismo, né, da supremacia branca, né, da branquitude, é uma ideologia racializada que se vê como superior aos outros, tão somente por terem uma grande massa de um fluxo migratório europeu. Você tem recomendado publicamente um livro Na Teia do Nepotismo, do pesquisador Ricardo Oliveira, né? Isso, isso. Do que trata esse livro? Olha, esse livro faz uma espécie de genealogia do poder. Se as pessoas aqui do Paraná ou de Curitiba, por exemplo, soubessem que o atual prefeito, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, é alguém que descende da família Macedo, nome de praças e ruas aqui, que é a família da vila que eu morei, inclusive, Vila Macedo, que é uma fazenda, que provavelmente era deles, que se as pessoas soubessem que ele descende da nobreza portuguesa do século XII, que ele, um terço que o primeiro prefeito da história de Curitiba era Borges de Macedo, ainda durante o período em que o Paraná era uma província. Se ele soubesse que um terço da história do Paraná foi dominado não só no legislativo, não só no executivo, mas também no Tribunal de Contas, na Associação Comercial e diversos outros tentáculos do poder foram dominados pela família Macedo, talvez as pessoas percebessem a urgência da ruptura com esse modo de poder que se sustenta sobre nós, sobre as nossas costas. E esse livro traz um pouco isso, a genealogia do poder, como essas famílias se cruzam e dominam o país há tanto tempo. Essas famílias, se diz, incluindo também gente que trabalhou na Lava Jato, etc. Com toda certeza. Sérgio Moro, os juízes, esse juiz Malucelli, por exemplo, do TRF4, que proibiu a vinda do Tacla Duran para cá, porque o Tacla Duran falaria sobre os constrangimentos, né, as chantagens impostas pelo Moro e pela Rosana, a conja, né, do Moro também. Então, o atual presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, todos esses poderes que hoje todas essas pessoas que hoje exercem o poder têm famílias centenárias, bicentenárias. Você nasceu onde? Eu nasci em Sorocaba, São Paulo. Só Só aí? nasci. Tá. Saí ainda no colo da minha mãe, fui para você ter ideia, fui registrado aqui perto, aqui no presídio não, né? No cartório do Barreirinha, que fica ao lado do presídio do AU.
Você disputou duas eleições antes de se eleger deputado estadual em 2020. Por que você se denomina um político por acidente? Sim, sim, curioso, né? É porque a primeira eleição foi em 2016, né? E em 2016, eu, eu entrei na universidade a primeira vez em 2004, no curso de Ciências Sociais. Cursei um ano, me apaixonei pela universidade, só Federal que do Paraná. na Federal do Paraná, o curso de Ciências Sociais. Só que o Aham. curso, até hoje, é só diurno. E como eu sempre fui uma criança, um jovem aí que trabalhei, né, para ajudar em casa, aluguel, essas coisas, né? Então eu abandonei o curso. Abandonei o curso e fiquei com a cabeça ali, opa, uma hora eu volto, uma hora eu volto. E em 2008, 2007 eu fiz o vestibular novamente. 2007 foi um ano muito difícil para mim, né? Perdi o meu irmão mais velho. Então foi um ano que eu também. Perdeu como? Meu irmão foi assassinado, né? Tomou um tiro na cabeça. E foi um ano que eu também comecei a beber muito. E eu sempre fui uma criança já muito quieta e também um pouco violenta, sabe? Pedrada na cabeça dos outros, na minha própria. Recebia, né? Paulado, tenho muitos pontos, quebrei dente, quebrei nariz. Então, eu sempre fui muito quieto e muito violento. E esse ano, 2007, eu comecei a beber muito. E essa violência começou a ficar irrefreável dentro de mim, assim, algo assim que me fez muito mal. E mesmo assim, por Deus, eu consegui ao final do ano passar no vestibular pelas cotas raciais. E fui a última nota, a nota de corte era eu, né? Uma a menos eu já não passava. E entrei no curso de direito, daí noturno. Mas o que eu queria dizer é que todo esse tempo, desde 2004, quando eu entrei na universidade, as teorias do conflito social me levaram à filiação no Partido dos Trabalhadores. Logo depois, aqueles que me filiaram saíram e montaram o PSOL. Logo depois, 2005, 2006. E eu fui junto. E eu fiquei no PSOL dessa época, da fundação, né, 2006 por aí, até 2016, 10 anos no PSOL, panfletando, sabe, carregando caixa. E eu acreditava naquilo porque a minha vida tinha sido tão conflitiva que uma teoria política do conflito me satisfazia assim profundamente, de compreender aquela revolta como produto de uma organização social e não algo individual meu ou uma insígnia do fracasso, talvez, né? Então isso me fortaleceu. Só que o pessoal não me entendeu, não me entendia. Eu participei de movimento estudantil por todos esses 10 anos e nunca fui convidado a ser secretário, não sei lá, financeiro, presidente, ou qualquer coisa, qualquer tipo de cúpula. Nunca fui um representante dos estudantes, eles nunca me viram como um representante, embora eu sempre estivesse presente. E o pessoal, como extensão dos corredores universitários, também pensava assim. Tanto é, para chegar na pergunta, que eu fui candidato pela primeira vez em 2016 da seguinte forma: o Bernardo Piloto, até então liderança do pessoal aqui no Paraná, chegou para mim e falou: Bernardo, Bernardo Piloto, do pessoal, hoje ele está no Rio de Janeiro. O tá. Bernardo chegou e falou para mim assim: Renato, é o seguinte, e o bicho é inteligente, e bom de cálculo, bom de política. Ele chegou e falou bem assim: Renato, é o seguinte, nós vai eleger um esse ano, mano. Não desse jeito, né? Isso é como eu falo, mas ele falou do jeito dele. Nós vai eleger um esse ano. E vai ser o seguinte: eu vou ser eleito, se tudo der certo. O Thiago Bagatin, a Xenia Mello e mais não sei quem que eu esqueci agora vão fazer entre 1.000 e 1.500 votos. Eu vou fazer entre 2.000 e 2.500 votos. Talvez até 3, mas entre 2 e 2.500. Outras pessoas ali vão fazer até 800 votos, vai ser umas 10 pessoas do quadro do partido. E a gente vai ter umas 30 pessoas que vai fazer até 500, 300, 500 votos. E nós acreditamos que você tem esse potencial de fazer esses votos aí para conseguir juntar tudo e cumprir o coeficiente para eleger uma pessoa. Eu já fazia campanha de graça mesmo, sempre fiz. Falei, não, demorou, que depender de nós, estamos juntos, vamos para cima. E aceitei o desafio. A primeira frustração que eu tive, Bob, falei isso em poucos lugares, mas falo isso aqui porque é muito verdade. A primeira frustração que eu tinha é que um camarada nosso do PSOL, Wagner Tuchek, meu camarada, tá ligado? Um mano ponta firme. O primeiro sarau periférico que fizemos foi no Museu da Periferia, organizado por ele, lá no Sítio Cercado. A mãe dele era dona de uma panificadora lá e tal, e ele era estudante.
E ele tinha tido, já ele era novo, 20 e poucos anos, ele já tinha tido câncer uma vez, já tinha vencido, daí o barato veio de novo, daí nos linfoma, umas bolas, uns... Foda, mano, ele sofreu, tá ligado? E morreu, infelizmente, né, mano? E eu fiz campanha pra ele quando ele foi vereador em outra eleição. E daí eu cheguei no partido e falei, ô, mano, queria muito. Ele não tinha tido grandes votos e tal, né? Mas eu queria o número dele em memória dele, apenas. E daí o César, eu tô dando nome aos bois, né? Mas é, né? Verdade seja dita, né? E o César veio lá e falou: Não, Renato, que eu era amigo dele, que não sei o que eu vou pegar esse número. Eu falei: Não, mano, jamais vou discutir aí pelo número do mano. E se realmente você é mais próximo dele, tamo junto. E daí acontece que quando chega lá a convenção para se candidatar, o mano não se candidata. E o número ficou vetado. E eu tive que escolher outro. Nossa, já não gostei. Falei, ô louco, mano. Mas firmeza, tá legal, isso deu de menos. De menos, mas eu não gostei, mas beleza. E daí me candidatei, deu 15 dias aproximadamente de campanha, na época era 45 dias. 15 dias, Bob, de campanha, e eles sequer me deram santinho, mano. Ou os caras não me deram nem santinho, mano. Os piá da vila, eu morri em muitos lugares de aluguel, tá ligado? Muitas metropolitanas, morri em mais de 20 casas. Do que eu tenho de passagem na polícia, entre aspas, eu também tenho de casa diferente que eu morri. E e os moleques falavam, ô mano, e aí, você tá candidato, é verdade, anota meu número aí, deu papel e tal. Andava, fazia um xeroxzinho assim, mas não tava legal. Não tava legal. E eu perguntava, e aí, mano, vocês vão fazer um panfleto pra mim, um santinho, qualquer coisa pra eu poder pedir o voto? Não, que o fotógrafo não veio, não, que a fotógrafa vai ser contratada, não, que tá caro, não, que tá difícil, que tá difícil. Daí alguém me chegou e falou pra mim, falou, mano, a fita é a seguinte, os caras tá te usando aí de candidatura laranja aí pra cumprir aí um número de candidatos aí, pá, essas fitas, né, mano? Então fica esperto aí. Pô, daí eu fiquei triste. Daí um professor meu me ajudou lá e me deu um dinheiro pra eu me candidatar. Me deu, sei lá, na época, uns R$ 1.000, mil e poucos reais. Daí eu meti tudo em santinho, praguinha que fala, né? E opa, já comecei, daí eu me levantei. E aconteceu um fenômeno que foi o seguinte, o que para mim, o que antes era fraqueza, eu nunca gostei de ficar mudando de barraco em barraco, tipo cigano, tá ligado? E só quebrada cabulosa, morei no Jardim Cláudio, em Pinhais, morei no Graziele, em Tamandaré, morei lá na Vila Macedo, em Piraquara, morei em Colombo, ali no Vila Esperança, ali aquelas quebradinhas, só em quebrada cabulosa, tá ligado? E entre outros lugares, só barraco de madeira, a grande maioria. E eu não é que não gostava, não tinha o que fazer também, mas é que não era legal, então, tipo, não era legal, né, mano? E mudar de colégio no meio do ano, nunca tinha teu grupo, nunca tinha, puta, era foda. Reprovei um monte, abandonei na sexta série, tá ligado? E o que era fraqueza se tornou fortaleza. Porque em várias quebradas, vários mano me conhecia, várias minas me conhecia. E graças a Deus, né? Nós sempre foi pelo certo na caminhada, né? Então as pessoas começaram, ô, o mano lá, o filho da dona Raimunda, lá tá, ô, o Renato, ó, pá, tá candidato. E começou um movimento que me fortaleceu, tá ligado? Me fortaleceu. Eu tive 3.500 votos. Fui o mais votado da história do pessoal no Paraná até hoje, né? De 2016 até hoje. O Bernardo estava quase certo, foi 0,96. Mais um pouquinho, cumpriu um, que daí daria o coeficiente, a gente, e eu entraria, não ele. Ele teve 2.000 votos, eu acho, e tal. Então, por isso que eu digo, foi acidente, né? Se o Bernardo não tivesse essa ideia, eu não teria nunca. Você falou da lei, tal, tal, que você fez isso. O que você já teve com a lei? Já teve problema legal? De que espécie? Mano, eu tenho, igual eu te falei, eu acho que eu não atualizei. Eu tava, acredito que eu tava arrumando meus livros aqui, tá uma bagunça. Nossa, você vê aqui, eu tava arrumando meus livros. Eu tava arrumando meus livros e achei aqui o meu patuá, como fala na gíria, né? Falei, caralho, meu patuá tá grande. Tem uns 16 passagens, tá ligado? Falei, ô louco, né, mano? Eu tava dando uma olhada. A primeira delas é data de 2004. Eu acho que era a primeira, uma das primeiras, eu acho que era a primeira. 2004 foi bem um ano que eu entrei em ciências sociais, tá ligado? Tava felizão, lembro até hoje. E, ó, tava felizão. Com o livro do Eric Hobsbawm na mochila, era das revoluções.
Ele falava várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, assim, né? E eu tô falando da França, da Inglaterra, e de como que era, e as pessoas, eu lembro até hoje dessa notícia, que na época as pessoas eram mais baixinhas, né? A gente vê nos filmes, cara grande, forte, mas nada a ver, né? Pelo menos tá no livro dele, que as pessoas eram mais franzinas, menores e tal. Várias coisas que eu não imaginava. E eu tava muito feliz em entrar na universidade, né, mano? Eu vim de uma linguagem que era violência. Onde eu vi, onde eu morei, era violência. E qualquer linguagem fora da violência, ela não tinha muito sentido. E na universidade, não. É sem violência. É a linguagem intelectual dos livros, dos argumentos. E isso daí foi resgatando um pouco uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu não sabia, não conhecia. Então eu estava bem feliz no Terminal do Cabral, mochila nas costas, umas 6 da tarde. Terminal do Cabral é um terminal grande, que tem aqui, faz conexão para vários lugares. Feliz, mano. De repente eu pá, já bati o olho na banquinha, assim, normalmente no final do terminal assim, sempre tem banquinha, né? Olhei para a banquinha do lado de cá, da esquerda, assim, pá, e um polícia já com a mochila dele, assim, fardado, mas já com a mochila dele, no horário de pico, devia estar indo para casa, né? E daí ele tava vindo com doce, assim, daí ele me olhou, daí eu olhei pra ele, eu já, né, olhei pra frente, né? Nossa, daí ele me olhou e veio vindo, e eu olhando pra frente, eu falei, ih, mano, só falta. Não deu outra. Mão na cabeça, pá, 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 puf. Mão na cabeça, olha pro chão, abre as pernas, tá indo pra onde? Não, tô indo, sim senhor, não senhor, tô indo pra, né, pode abrir a mochila, pode ver, revistou, jogou todas minhas coisas no chão, já não gostei muito, né, mas não expressei, né, só fiquei na minha, né. Daí ele tira o tênis. Deu, pá, firmeza, né? Terminal bombando, todo mundo meio que me olhando. Não gostei muito, né, mano? Mas firmeza. Tirei meu tênis, tirei a palmilha, bate o tênis, bati o tênis, tá ligado? E não tinha nada, né, mano? O cara começou a ficar mais nervoso do que eu, né? E eu tava de boa ali, só que não queria que ele roubasse a minha felicidade, tá ligado? Porque eu tava feliz. E daí ele foi lá e falou, tira a meia. Porra, mano, daí eu. Nossa, aquele cara, tá ligado? Ele tinha a meia, cara. Fui, tirei a meia. Eu era jovem, né, mano? 2004 ali, eu tava com 20. Eu sou de 83, né? 2003, 2004, tava com 20 anos. E daí eu peguei a meia, e sabe o que eu fiz? Mano? Foi minha única ação a minha impressão naquele acontecimento, digamos assim. Eu peguei a minha meia assim, eu fiz assim, tá ligado? Eu joguei no chão, assim, tipo, como quem chega a meia e tá fedida, tá ligado? Nossa, o cara ficou louco, não tá bom, assim, tá ligado? Daí eu já meio caí pro lado, assim, correndo no ferro, assim, daí o cara já torceu o meu braço, mano. Daí o cara já me algemou, tá ligado? E daí ele não tinha viatura, né? Porque ele tava também pegando o ônibus, né, mano? E daí ele ligou para uma viatura e daí eu fiquei algemado ali pra trás, assim, entre o ferro e as pessoas passando pelo terminal ali. E daí, tipo, né, mano? Você tá ali, tá preso, Foi né? sua estreia. Não foi a minha estreia, mano. Eu já aconteceu outras coisas assim, tá ligado? Só que eu não fui levado ao a delegacia. E daí no caminho pra delegacia veio o cara, no caminho pra delegacia ele ainda abriu o porta-mala e, nossa, me deu um monte de chute, tá ligado? Daí chegou no terceiro distrito lá, daí o delegado fez o boletim, né, pelo meu desacato, daí ele colocou lá que eu desacatei ele cheirando a minha meia, tá ligado? Ele nem escondeu. E daí o delegado me liberou, né, mano? Mas foi uma das vezes, né, mano? Mas tem outros BO, por exemplo, tem o BO do furto. Tem um furto aí no meu BO, o único BO de crime, entre aspas, porque o resto é desobediência, desacato, ameaça, tudo nas abordagens policial flagrante forjado por eles, né? Mas tem um furto aí, mano. E esse furto aí foi cabuloso, tá ligado? Eu tava na Praça Oswaldo Cruz, jogando basquete com um monte de parceiros, pá. E daí uma mina chegou lá, uma mina nova, Evelise, Evelise Simões. Evelise Simões. Hoje ela é mais velha. Eu fui procurar ela na época da internet, quando saiu esse negócio da internet, rede social, eu fui procurar ela. Tava na Índia, viajando e tal. Ela virou, tipo, né, uma jovem assim, viajante. Ela era de uma área nobre ali. A Praça Oswaldo Cruz fica no centro da cidade, perto de um local nobre, né? Então ela era dessa área nobre. E na época lançou aquelas Tech Pics lá, aquelas câmerazinhas. E ela foi na praça mostrar essa câmera para um monte de gente.
E daí ela mostrou para uns moleques lá e a câmera dela sumiu. Essa que é a fita. Um mandou pro outro, sumiu. Eu tava jogando basquete, não tem nada a ver com essa situação. Só sei que ela chamou a guarda municipal, mano. Nossa, daí do nada veio umas 3, 4 viaturas, já fechou a quadra toda, mandou tudo nós pro paredão. Eu falei, ô louco, irmão, o que tá acontecendo? E de repente, os polícia falou quem foi, quem foi. Ela não sabia quem era, né? Daí quem foi, tá ligado? Dela apontou pra mim e apontou pro beiço, né? O meu parceiro, né? Também um homem negro, né, mano? Pro Kleber, né? Meu Apontou parceiro. para os negros ou tinha outros? Apontou pra nós só, de preto, no barato, tá ligado? Tinha um outro mano na quadra de fora lá, que era negro também. O Ricardo, o Piá. Mas ela apontou só pros pretinhos da cena. Apontou pra mim, apontou pra... E piora, mano, porque a mãe dela nem era brasileira, a mãe dela era francesa. Daí se liga só. Daí os caras me prenderam nós ali, pá. Eu falei, ô, mano, não, se vocês não devem, não tem que temer. Vamos pra delegacia. Eu falei, ô, mano, pá, daí já algema, aquela coisa toda, né? Deu Cris. Tenho que dizer que o Cris, um parceiro nosso que joga do rap, que joga basquete, o Cris entrou na frente, falou, não vou prender ele, não vai ter que me prender. Os caras já foram pra prender ele também, ele vazou, né? Mas ele foi no nosso socorro, né? Daí chegando na delegacia ali, ficamos presos ali de umas 7, 8 da noite até umas 2 da manhã, tá ligado? Preso, na cela, pá. Daí, de repente, o escrivão chamou nós pra, né? E daí a menina tava esperando, porque ela não foi, ela tava esperando a mãe dela chegar na casa dela, ela era de menor, né? Daí tinha que esperar a mãe dela pra ir na delegacia. Daí ela foi com a mãe dela. Daí a mãe dela chegou, abriu assim, o policial abriu, falou, tá aí os dois, tiraram nós lá da cela e colocou em outra cela, né? Daí abriu o barato assim, falou, esses dois, né? Daí a mulher falou, no Brasil tem muito disso, por isso que eu não gosto, tô aqui só por obrigação. E ela falando tudo cheio de sotaque, ela é francesa. E daí ela chamou nós de macaco, tá ligado? E daí o escrivão meio que se queimou por nós, entendeu? Por nós não, mais pelo Brasil, né? Porque ele falou, que a senhora tá aqui, esse é o nosso país, a senhora deve mais respeito. Então acho que foi mais pelo país. Mas também ele não gostou, eu acho que ele não gostou muito dessa parte do macaco, eu não sei, né? Mas ele falou do Brasil ali. E daí a mulher já, que tal, e vazou. A mulher nem ficou ali para, eu acho, formalizar os trâmites e Então, vazou. morreu E ali. daí, e daí o polícia meio que pegou o nosso depoimento ali e liberou nós. Só que ficou na ficha ali, se você for ver, tem um furto aí de Uhum. Tá. 2006, sei lá. Entre outros BO, né, mano? Por que a sua presença no Legislativo, primeiro na Câmara de Vereadores e agora como deputado estadual na Assembleia, incomoda tanto os parlamentares paranaenses? Mano, eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu tenho uma filosofia de vida, na verdade, que é a seguinte, é uma filosofia do testemunho, tá ligado? Do? Do testemunho. Porque eu acredito que as pessoas que sobreviveram têm a obrigação ética de falar em nome dos que não sobreviveram. Eu sou uma testemunha de vidas desperdiçadas, de assassinatos, de pessoas enterradas vivas no sistema carcerário, vítimas de injustiça. Eu sou uma testemunha de fatos violentos, não uma testemunha como terceiro. Eu sou uma testemunha como quem também viveu, assim como o crente que sobe, tá ligado lá e dá o seu testemunho. Eu tenho essa filosofia para mim do testemunho. E como testemunho que eu dou, no testemunho que eu dou, e como testemunha que eu sou, quando eu olho para o sistema, por exemplo, para um policial, eu não olho para ele servir e proteger. Eu não olho para ele como quem ouve apenas o que ele declara ser. Eu olho para ele e vejo quem ele é. Eu sou testemunha dos crimes que ele cometeu e ainda comete. E por isso, para eles, eu devo ser eliminado. Eu devo ser calado. Porque eu sou um espelho daquilo que eles não querem ver, daquilo que eles negam e daquilo que eles não querem que ninguém saiba. Você foi cassado como vereador num episódio na Igreja dos Pretos, se eu não me engano. Depois você reconquistou seu mandato na Justiça, né?
E agora, deputado estadual, você novamente está enfrentando problemas e pedidos de cassação, coisas do gênero. Por quê? Olha que coincidência louca, né? Coincidência louca. Meu primeiro pedido de cassação foi na Câmara dos Vereadores já no início, no primeiro trimestre, talvez até no primeiro bimestre, mas eu arrisco que no primeiro trimestre Por do que meu motivo? mandato. Então, o fundamento da representação que foi né, protocolado contra mim, pedindo minha cassação, eram dois. Um era depois de eu ter sido eleito e antes de eu ter sido empossado, que foi 20 de novembro de 2020, o assassinato de Beto Freitas lá no Carrefour de Porto Porto Alegre. Alegre, no Rio Grande do Sul, e nós, e eu um deles, sempre estive no movimento negro e sempre tive manifestações e movimentos sociais populares. Estivemos e eu ajudei a organizar uma manifestação no Carrefour Parolim. O Carrefour Parolim é o Carrefour mais antigo de Curitiba, fica no centro da cidade. Uhum. E nós organizamos uma grande manifestação lá no Carrefour e eu escrevi uma lata de spray na mureta do estacionamento do Carrefour. A injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. MLK, Martin Luther King. A frase é do Martin Luther King. A ideia, a mensagem que eu gostaria de passar é a seguinte: vocês mataram lá, mas também nos mataram aqui. Nos atingiram aqui. Porque as coisas estão conectadas. Essa é a mensagem. O setor de inteligência da Polícia Militar, que me segue há muito tempo já, também estava lá. E me monitorando. Portanto, gravou, filmou, tirou foto de mim com a lata de spray e já no outro dia, nos jornais, foi, sabe, uníssono, né? Orquestrado até. Todas as mídias, vereador vândalo, vereador criminoso, o maior jornal daqui, a Gazeta do Povo, vereador ainda não foi empossado, mas já iniciou o cometimento de crimes. Então, foi um ataque muito violento, sabe? E caramba, mano. Nenhum mostrou a frase, tá ligado? E ninguém falou da morte do Beto Freitas, mano. Mas todo mundo falou, caralho, mano. Foi louco. Primeiro ponto. Segundo ponto foi que logo que eu fui empossado, eu já entrei num debate. Um debate muito acalorado sobre, para mim, os charlatões representantes religiosos, maus pastores dentro da Câmara dos Vereadores, trouxeram um médico, Adler Dourado, um médico mentiroso, que disse que na GT Foods, acho que é GT Foods, alguma coisa, ele cuidava de mais de 5.000 funcionários e que prescreveu ivermectina para todos e não teve nenhum caso de agravamento do Covid. Ninguém precisou ser entubado, internado e muito menos ninguém morreu. Rapidamente eu descobri, né, numa pesquisa, que era mentira dele. E também já sabia que a ivermectina não era medicação suficiente para o coronavírus. Eu falei que os pastores eram charlatões, porque ministravam medicamentos sem eficácia, sabidamente sem eficácia, e picaretas, porque ao invés de se preocuparem com o seu rebanho, sacrificavam o seu rebanho em nome do poder, né, do bolsonarismo. Ponto. Esse debate, junto com a pichação, fundamentou o primeiro pedido de cassação, quebra de decoro. O meu passado, que era a pichação e etc, etc, mais a questão de eu ter dito que eles eram charlatões. Fui absolvido porque a própria Anvisa deu lá uma portaria, alguma coisa, algum documento administrativo que dizia que realmente a ivermectina não tinha efeito nenhum e a questão da pichação era antes de eu ser empossado, fui absolvido. Mas isso foi uma luta pela vida do Beto Freitas e pela vida das pessoas que estavam morrendo de Covid, sobretudo por ignorância, por não tomar vacina, por não saber, por essa confusão que virou, né, o debate público. O segundo pedido de cassação também foi por uma luta pela vida. Eu fui, junto com um monte de gente do movimento negro, na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída por mãos negras no início do século XVIII, portanto, durante o período de escravização, porque a população negra não poderia frequentar as outras igrejas e teve que construir a sua própria, em cima de um cemitério de pessoas negras também. Ou seja, um santuário das almas, um espaço simbólico, ancestral,
E por isso nós escolhemos aquela praça para manifestar contra a morte do Moise Kabagambe, do Durval Teófilo e do Quintino Correia, homem negro africano moçambicano não, guinense, ele era de Guiné-Bissau, guinense, que aqui em Curitiba tomou 2 tiros de um grupo skinhead, neonazista, e ficou debilitado, e mesmo assim ele próprio foi até a manifestação com cartaz, embora não pudesse falar. O primo dele falou por ele e disse que ele não conseguiu transplante de fígado porque não era naturalizado, não tinha documentação. Dias depois, o Quintino morreu. Dias depois, o Quintino morreu em decorrência desses tiros e do descaso. E o que aconteceu? A igreja estava aberta e vazia. O padre foi até a escadaria e falou: o que está acontecendo aqui? Por que fazer aqui? Por que vocês não fazem em outro lugar? Resumindo, o padre agiu como se fosse um guarda municipal. E faltou a ele uma sensibilidade. Se não por ofício, se não por vocação, ao menos por ofício. E faltou a ele essa sensibilidade. E as pessoas se revoltaram com o padre. E no intuito de dirimir, resolver, evitar um conflito com o padre, que é tudo que a gente não queria, nós propusemos entre nós ali. Foi uma ideia que saiu da galera. Então, se nós não estamos na oração do padre, façamos nós mesmos a nossa oração. Porque esse espaço foi construído para a gente exatamente para isso. E entramos. A igreja estava vazia, repito, não tinha nenhuma missa, nenhum ritual, o próprio padre já não estava nem de batina. Entramos, respeitamos e fizemos ali uma espécie de homilia, falando, né, da questão das mortes, né, da vida do povo negro. No outro dia, o MBL editou, colocou um pedaço de uma missa, colocou um pedaço lá, recortou aqui, recortou lá e falou: entraram na igreja, invadiram a igreja, desrespeitaram o padre, interromperam a missa e tocaram um pavor, terror nos fiéis. Mano, Aí, daí foi para processo, ódio. escândalo nacional, processo de Nacional. cassação. Você terminou cassado, mas reverteu onde? No Supremo, é isso? Daí olha que louco. O padre, reconhecendo a nossa boa vontade, foi até a frente da Câmara dos Vereadores com cartaz, para não me caçarem. O bispo escreveu uma nota dizendo que conhecia e reconhecia a minha caminhada na luta pelos direitos do povo negro. O Padre Júlio, o Frei Davi e uma ala muito da hora aí, né, da igreja conseguiu para que eu fosse, ó, economia de Francisco. Eu fui para a Itália, na cidade de Assis, na Itália, para ter um encontro, né, com o Papa, ver o Papa, né, naquele encontro que era a economia de Francisco, entregar para ele uma carta sobre a perseguição e violência contra o povo negro, sobretudo contra os parlamentares, e o meu caso em especial. E lá, justamente no dia que eu ia ver o padre, acordei, tá ligado? Meio atrasado e tal, pá. Meu celular bugado. Eu falei, caramba, liguei, bugado. Mano, Roberto Barroso, ministro do STF, me reconduzia naquele momento ao A Câmara Parlamento dos Municipal, Vereadores. à Câmara dos Vereadores, ao cargo de vereador, e me deixava livre, né, com meus direitos eleitorais para que eu continuasse sendo candidato, que eu estava sendo como candidato a deputado estadual. E agora você está de novo enfrentando problemas na Assembleia Legislativa por causa de suas denúncias sobre a privatização da Copel, que é a Companhia Energética do Paraná. É isso? Exato. São 4 pedidos de cassação. O primeiro deles não foi nem por causa da Copel. O primeiro deles foi porque o GAECO, o Grupo Organizado de Combate ao Crime Organizado, é o GAECO. O GAECO lançou os dados de que no ano passado a Polícia Militar do Paraná assassinou 483 pessoas, em tese, sob o manto da legítima defesa, ou seja, sob o manto da legalidade. E eu peguei esses números e peguei alguns casos concretos. E alguns casos concretos tinha filmagem, tiro na nuca que saía pelo queixo, né? Vários elementos que mostravam. Aquilo tão comum país afora. Exato. E daí eu fui lá e denunciei na tribuna da Assembleia e disse: olha, desses 43 mortes, algumas delas, sabida e comprovadamente, foram execuções. São essas, essas e essas.
porque está filmado, está registrado. E o secretário de Segurança Pública, Tenente Coronel Hudson, que até o ano passado era o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, ele, e que foi, né, promovido a secretário de Segurança Pública, ele apresentou a primeira representação contra mim na Assembleia pedindo a minha cassação. Também porque, em tese, eu estava lutando a favor da vida. E depois foi os escândalos da Copel, tentativa de privatização da Copel, em que eles omitiram uma dívida da Copel de 3,5 bilhões de reais para maquiar as contas e fingir um superfaturamento e ter participação nos lucros desse superfaturamento, ou seja, usurpando, sugando, parasitando a companhia para depois vendê-la a preço de banana. Uhum. Essa é a história, né? O que é a Curitiba da República de Curitiba e o que é a Curitiba real? Ou Olha, o Paraná real? aham. Olha, a Curitiba, o Paraná da República, a Curitiba da República é a do cartão postal. Ela é muito limpa, muito organizada, obras arquitetônicas, urbanistas que foram governadores também, parques muito limpos, muito bonitos, tá ligado? Turísticos. Essa é a Curitiba dos poloneses, dos ucranianos, dos italianos, dos alemães, das crianças correndo no parque contra o vento em direção à liberdade. A Curitiba real, o Paraná real, é aquele, e dou aqui um outro testemunho da dona. Ai, já lembro o nome dela. Já lembro o nome dela. Ela não pode me fugir da memória, mas a história dela foi. Ai, como é o nome dela? Tá, já lembro. A história dela ali no Concórdia 2, no SIC, num bairro de trabalhadores de Curitiba. A Vila Concórdia 2 é uma ocupação. E como ocupação, eles não têm o direito de ter coleta de lixo. O prefeito Rafael Greca disse que não asfalta, não faz saneamento básico e nem presta serviços fundamentais em áreas de ocupação. Ele disse que essas áreas não deveriam existir. E por não deverem existir, não merecem serviços públicos. E essa tiazinha atravessava, não só ela, uma boa parte daquela comunidade atravessava a BR, uma rodovia aqui, para jogar os seus lixos do outro lado, na outra vila, onde tinha na rua um ponto de coleta. Acontece que ela, com seus 60 e poucos anos, foi atropelada e morreu. Essa é a Curitiba que não nos mostram das crianças, dos dois filhos de uma outra mulher que a gente foi ali no Pilarzinho, que ela perdeu dois filhos, um de 6 anos, uma menina de 6 anos e um menino de 8. A menina de 6 pegou leptospirose porque houve novamente uma enchente que entrou água na casa dela e a menina pegou leptospirose e morreu. O filho dela, de 8 anos de idade, morreu porque foi atropelado por um ônibus, estava andando de bicicleta na rua, a vila não tem asfalto, a vila não tem sinalização, não tem lombada, não tem absolutamente nada. Um moleque foi assassinado. A Curitiba Real desperdiça as vidas, condena as pessoas a uma pena perpétua de pobreza, de exclusão, fazendo com que a vida dela seja cada vez mais abreviada, de fome, por violência ou por banzo, né? Por tristeza profunda. E essa Curitiba não está no cartão postal. Seu pai, como você mesmo conta, foi preso durante um tempo, que eu não sei qual foi o tempo. O Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo com mais presos no momento. 40% deles, inclusive, sem ter julgamento, sem ter culpa formada. O que você pensa disso? Olha, é uma espécie de senzala moderna. O Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo. Os dois primeiros países em população carcerária têm já há mais de uma década taxas decrescentes de encarceramento. O Brasil é o único que mantém rigorosamente taxas crescentes de aprisionamento. 40% da população carcerária está presa por crime de tráfico de droga. E não é tráfico de droga no atacado, como nós vimos o tio da senadora Damares Alves, o chefe da igreja quadrangular,
com 300 quilos de droga em sua aeronave. Não é esse tráfico que lota as cadeias. É o tráfico no varejo de 5, 10, 15, 20 gramas de droga e que, via de regra, em mais de 80% dos casos, a única palavra contra aquele jovem é a palavra policial. Se confere presunção de veracidade à palavra do policial contra esses jovens pobres exclusivamente, negros especialmente, e sempre das periferias da cidade. O poder que a polícia tem de fazer a lei como quer, na realidade concreta, é uma estratégia de dominação que vem desde a escravidão, de controlar principalmente os ambientes urbanos, onde circulam os poderosos e onde circula o dinheiro, para que as pessoas não consigam acessar. Então, a nossa política de segurança pública, de superencarceramento, gerou organizações de facções, mas também, por outro lado, gera uma indústria bélica, uma necessidade de armamento, uma indústria da segurança privada e votos, Ibope. Quantos são os jornais policiais do meio-dia que os seus âncoras não viram vereadores, deputados, eventualmente, ou eles ou seus iguais viram até presidente, como nós. O slogan principal do governo Bolsonaro era: bandido bom, bandido morto. Renato, muito obrigado por essa conversa aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia, e também no canal Bob Fernandes no YouTube. Eu que agradeço. Tamo junto.